O que nós vimos nesses últimos dias foi o absurdo de ter de ouvir alguns empresários brasileiros, acho que em sua maioria, até onde eu saiba, apoiadores do governo Bolsonaro, vindo expressar publicamente não tanto a indiferença, mas o desprezo pelas pessoas que vão falecer nessa pandemia agora. É simplesmente um total descolamento entre a vida dessas pessoas e a vida real de boa parte dos brasileiros. Hoje mais cedo eu assisti um vídeo aqui, que foi compartilhado pela Rosana Herman no Twitter, que mostrava uma pessoa sendo entrevistada, e o entrevistador apresentava para essa pessoa os dados de quantas pessoas tinham morrido nas estradas. Ali não dá para saber se é nacional isso, se é da cidade, se é do estado, mas apresentou um dado ali que 200 e poucas pessoas tinham falecido. E perguntou para esse entrevistado qual seria um número aceitável dentre essas mortes. E ele faz um cálculo rápido, mental ali, e pensa a 70 pessoas. 70 pessoas seria um número aceitável. E daí o entrevistador dá um comando e fala assim, traga aqui 70 pessoas. E daí liberam lá um monte de gente, né? Vem 70 pessoas ali. E o entrevistado olha e fala assim, mas são os meus parentes. Essa é a minha família. E daí o entrevistador pergunta de novo, olhando essas pessoas aqui, 70 pessoas, quanto dessas mortes são aceitáveis? E daí ele responde 0, nenhuma morte é aceitável. Essa constatação ela só é possível, ela só ocorre em muita gente, pelo menos, quando você individualiza isso, né? Quando você olha para si próprio e pensa quantas pessoas do meu convívio, quantos amigos, quantos parentes, quantas pessoas que eu conheço, eu estaria disposto a abrir mão, deixar morrer numa pandemia como essa. É claro que se você perguntasse pro Luciano Hang, pro velho da van, se você perguntasse pro Justus, pro Roberto Justus, ou se você perguntasse para outro empresário cujo vídeo viralizou de ontem para cá, que é o Junior Dursk, que é o dono da rede de restaurantes Madeiro, se você perguntasse para essas pessoas quantas mortes são aceitáveis da família deles, dos amigos deles, é evidente que eles diriam que nenhuma. Porque quando você pensa em mortes aceitáveis, em perdas aceitáveis, é para os outros, para os pobres, para os idosos, para os doentes. E você não se inclui nessa. Você não se inclui, você não inclui o seu círculo próximo de pessoas queridas. Eu quero que vocês ouçam aqui o que o Junior Dursk falou, para a gente poder analisar alguns pontos adicionais a partir disso. Oi pessoal, estou passando aqui para dizer que eu sou totalmente contrário a esse lockdown que nós estamos tendo no Brasil. O Brasil não pode parar dessa maneira, o Brasil não aguenta. Tem que ter trabalho, as pessoas têm que produzir, têm que trabalhar. O Brasil não tem essa condição de ficar parado assim. As consequências que nós vamos ter economicamente no futuro vão ser muito maiores do que as pessoas que vão morrer agora com o coronavírus. Eu sei que nós temos que chorar e vamos chorar cada uma das pessoas que morrerem com o coronavírus. Vamos cuidar, vamos isolar os idosos, vamos isolar as pessoas que têm algum problema de saúde, como diabetes. Vamos, é nossa obrigação fazer isso. Mas nós não podemos, por conta de 5 mil pessoas ou 7 mil pessoas que vão morrer, eu sei que é muito grave, eu sei que isso é um problema, mas muito mais grave é o que já acontece no Brasil. Em 2018 morreram mais de 57 mil pessoas assassinadas no Brasil, morreram mais de 6 mil pessoas por desnutrição, por fome no Brasil, isso anotado na certidão de óbito. Imagine quantas morreram que não foi anotado na certidão de óbito, que era desnutrição, inanição. Assim como fez o Justus, e o próprio presidente Bolsonaro também fez isso, o que o Dursk faz aqui é relativizar as mortes. É dizer assim, olha, a gente terá, sei lá, 7, 10 mil mortes inevitáveis e a gente não pode parar a economia por causa disso. A gente não pode deixar o Brasil entrar em colapso, o que vai afetar muito mais gente depois, nos meses seguintes, por causa dessas 7 ou 10 mil mortes inevitáveis. Essa lógica, além de ser completamente insensível, porque é completamente partindo de uma matemática fria,
sem olhar as pessoas reais que estão envolvidas nesse processo, sem levar em consideração as consequências sociais profundas que vão acontecer por causa disso, porque não são apenas as mortes, mas a saturação do sistema de saúde. Então não serão apenas 7 ou 10 mil mortes por coronavírus, mas também milhares e milhares de mortes por outras razões que não serão tratadas nos hospitais, porque você vai ter hospitais superlotados que não conseguem assimilar essa demanda. Além desse cálculo frio, de certo modo utilitarista, né? Porque pensa assim, bem, pensando no bem maior, qual membro a gente pode cortar para poder sobreviver? Além dessa lógica, isso também reflete, na minha opinião, um pouco a barbárie da condição do brasileiro. Porque o Brasil é um país no qual vocês têm índices obscenos de violência. Então, por exemplo, por ano você tem ali taxas de 60 mil homicídios, que é algo assim inconcebível. É inconcebível. Eu não sei se vocês param para pensar nisso, mas é algo inconcebível. São 60 mil pessoas que morrem de maneira violenta por ano no Brasil. É muita gente. Mas, como é uma realidade, como uma violência constante na vida dos brasileiros, como uma brutalidade com a qual os brasileiros se habituam e se torna naturalizado, se torna algo normal, é um dado da realidade brasileira, pensar em 7 ou 10 mil mortes por doença, bem, quase 10% das mortes violentas no Brasil, não é tanto assim, proporcionalmente. Por outro lado, quando a gente pensa nos países mais afetados na Europa pela pandemia agora, que são Itália principalmente, e depois Espanha, que é onde eu estou agora, os índices de homicídios aqui são baixíssimos, de mortes violentas. Então, por exemplo, na Itália, em 2019, ficou em torno de 300 homicídios. É um país com 60 milhões de habitantes. A Espanha é ainda mais baixo o nível de homicídio aqui. São países com pouquíssimas mortes violentas. Então, quando você tem, no intervalo de um mês ou 20 dias, 4 mil mortes por uma pandemia, ou seja, mais do que 10 vezes mais o número de mortes violentas aqui, isso é um assombro, é inaceitável, porque não existe essa naturalização da morte, da violência, do sofrimento. Não é aceitável isso. Não é justificável isso. Não é aceitável para o italiano ou para o espanhol imaginar, conceber que num país exista 60 mil mortes violentas por ano. E no Brasil é normal isso. E no Brasil isso aparentemente, bem, fazer o quê, né? É a vontade de Deus. Então quando o empresário vem e diz essas coisas, para muitas pessoas horroriza, para mim horroriza ouvir esse tipo de coisa, eu sei que para muitos de vocês também horroriza, mas para muitos brasileiros é como se fosse algo normal. Bem, fazer o quê? Antes eles do que eu. Antes os parentes dos outros do que os meus parentes. Então tem um senso de brutalidade nisso, tem uma certa aceitação da violência e da perda e do sofrimento, como se fosse inevitável isso. E aí que está a questão, é evitável, a gente pode evitar isso, como muitos países fizeram. Você veja, por exemplo, o caso da Alemanha, talvez seja um pouco cedo ainda para a gente poder julgar os resultados disso, mas tem baixíssimos índices de óbitos na Alemanha com o coronavírus, ou mesmo na China, proporcionalmente à população, ou na Coreia do Sul, ou no Japão. Então é evitável, mas isso exigiria medidas ainda mais drásticas do que aquela sendo tomada agora. Eu até li um artigo agora que foi recomendado por alguém aqui no canal, no comentário, que é o artigo do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, e se chama o artigo O Coronavírus de Hoje e o Mundo de Amanhã, no qual ele fala sobre isso, sobre essa diferença profunda cultural entre os países asiáticos, entre o povo asiático e o Ocidente. Por que conseguiram conter na China, na Coreia do Sul, em Taiwan ou no Japão, conseguiram conter a pandemia lá de maneira eficaz e não conseguem fazer isso na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos agora, que possivelmente nos próximos dias vai se tornar o centro da pandemia, ou no Brasil. O que muda do Extremo Oriente para o Ocidente? E ele levanta várias hipóteses aqui, e uma delas é de que você tem um senso coletivo lá, uma mentalidade coletivista, uma aceitação quase filosófica, na verdade, né, confucionista, como ele menciona aqui, uma aceitação da hierarquia social. Não há o repúdio que há no Ocidente à política, a essa estrutura política. Então, se há uma ordem que vem de cima, a gente acata, a gente segue. E no Ocidente você tem uma certa rebeldia, um certo libertarianismo, no sentido de oposição às ordens superiores.
Mesmo em conservadores, mesmo quem se diz tradicionalista, você tem um certo individualismo que tende a enfrentar ordens superiores. Por que eu vou obedecer uma ordem do governo? Como eu disse aqui outro dia, desses políticos corruptos. Por que eu fazer isso? Então, se é dada uma ordem, eu obedeço. Se a gente tem que usar máscara, a gente tem que usar máscara. Se a gente tem que medir temperatura, a gente tem que medir temperatura. Se a gente tem que ser testado, seremos testados. Se é para ficar em casa, ficaremos em casa. E no Ocidente você tem atos de rebeldia. As pessoas vão lá e escapam. Vou lá na voltinha, já retorno para casa. Daí vai lá nessa voltinha, volta contaminado. A Itália aconteceu isso, aqui na Espanha acontece isso, nos Estados Unidos acontece isso também, e no Brasil também acontece. Então as pessoas estão dispostas a burlar essa supressão do comportamento. Mas mesmo assim, nem lá no Extremo Oriente, nem aqui na Europa, esses índices bárbaros de mortes são aceitáveis. Isso horroriza todo mundo. E aparentemente no Brasil isso não horroriza tanto assim. Você tem empresários, e não apenas empresários também, trabalhadores que acham que seria normal aceitar X milhares de mortes. Melhor isso do que parar a economia. E o presidente pensa assim também. Vale ressaltar isso aqui. Então, aparentemente, muita gente aceita esse tipo de sacrifícios, entre aspas, desde que não seja comigo, desde que não seja o meu sacrifício, da minha família. E o outro ponto certamente tem a ver com a ganância também, né? Desses empresários. Porque eu me recuso a pensar que todos os empresários sejam assim. Não são. Obviamente tem empresários que vieram do nada, que se construíram, que são pessoas que se fizeram mesmo a partir da pobreza e reconhecem o privilégio que obtiveram na vida, as conquistas, e não se esquecem disso. Então certamente tem muita gente, muito empresário que tem consciência mesmo, que se preocupa, que está dispensando os funcionários agora e pagando salário para eles ainda, ou tentando manter ainda uma estrutura funcional para que eles possam voltar depois. Então tem gente que leva a sério isso e que tem consciência disso. E tem muitos empresários que têm pequenos negócios e que vão precisar de ajuda do governo para se manter, vão necessitar de um apoio também. Então tem muita gente que tem consciência, mas por outro lado, essas falas que a gente apresentou nesses últimos dias aqui revelam as pessoas que não têm essa consciência, que não reconhecem o abismo que separa esses empresários multimilionários de uma vasta massa de pessoas que não tem nada. Eu só quero contar aqui um caso anedótico para mostrar o poder da ganância para vocês, né? Bem, a gente tem vários exemplos, mas esse caso particular aqui me vem à mente. Quando a gente morava na Inglaterra, minha esposa foi trabalhar na pizzaria lá. Os donos eram meio riponga, sabe, meio paz e amor, assim. Não tinham ganância, não eram ambiciosos, queriam fazer um ambiente legal para os funcionários, pagavam um salário melhor do que outras pizzarias, pagavam mais do que o salário mínimo. Era um ambiente cool, era um ambiente riponga lá. E depois essa pizzaria começou a fazer sucesso na região. Começou a aparecer críticas nos jornais de melhor pizzaria da região e lotou. Tinha filas para entrar na pizzaria. Virou um fenômeno mesmo. E os donos, os ripongas, começaram a encher o bolso de grana. Começaram a ficar ricos mesmo, ficaram realmente milionários os donos. E chegou no momento que era a época de férias dos funcionários. Daí eles falaram o seguinte, olha, quem tiver que entrar de férias aqui, pode entrar, a gente não vai pagar as férias. E isso é ilegal, isso não é autorizado pela lei britânica. Férias são remuneradas. E os mais novinhos no restaurante, que tinham noção dos direitos deles, aceitaram essas condições, entraram de férias sem receber salário. E minha esposa criou um motim lá dentro, criou uma rebelião trabalhista lá dentro. E disse, não, isso é contra a lei, isso não pode ser feito. E começou a brigar com os donos. Criou um clima mesmo de luta trabalhista lá dentro. E era indignante, porque eles estavam ricos. Aí que está a questão, eles estavam ricos. Pessoas que começaram com uma visão desapegada de empreendedorismo, criar um ambiente legal para os funcionários, se tornaram pessoas gananciosas. Só passaram a pensar na grana e não mais no funcionário e não mais no ambiente. A intenção aqui não é demonizar empreendedor, não, demonizar empresários. Tem muita gente decente que faz seu trabalho lá, talvez a maioria. Certamente tem muita gente que entra nesse ramo e relembra suas origens, relembra os seus princípios, trata bem os funcionários. E por outro lado tem pessoas que sobem a cabeça, que se deslumbram. E outros que já nascem no berço de ouro, que já nascem com essa mentalidade elitista, eu estou no topo e você está embaixo, você me sirva. E certamente também outra coisa que é um dado da realidade, é um fato, é que há uma relação desproporcional entre o patrão e o funcionário. Como há poucos postos de trabalho em muitos países, como há poucos postos de trabalho e muita oferta de mão de obra, os empresários eles podem pressionar os funcionários a condições piores. Eles têm esse poder. Eles têm esse poder de barganha que o funcionário não tem, a não ser que você tenha uma mobilização de classe, uma mobilização trabalhista, de todos os funcionários
fazerem greve, fazerem luta trabalhistas, que não é o caso nesse momento, porque esse caso é um caso extraordinário agora. Mas essa luta trabalhista, ela parte da consciência de que individualmente o trabalhador tem pouca força diante do patrão, diante do empresário. E nessa circunstância, quando você não tem a menor proteção do Estado, quando você tem um governo que dificilmente entende o desafio diante de si, se ele não oferecer a proteção aos trabalhadores, certamente o empresário vai tirar até o sangue do trabalhador nessa hora. Porque é uma relação desigual. Como eu disse ontem, esses casos agora do Justus, do Wang e agora do Durski nos mostram uma elite que está disposta a triturar, a moer a população brasileira para que eles continuem enriquecendo. E a ganância é a essência disso, a ganância. Eu quero saber o que vocês pensam aqui sobre os pontos que eu mencionei. Primeiro, sobre essa brutalidade do dia a dia do brasileiro que acha aceitável X mil mortos como se isso não fosse nada. Como se fosse um número realmente aceitável, como eu disse no começo aqui, aceitável. Aceitar 60 mil mortos ao ano de homicídios, aceitar 10 ou 15 mil mortos por coronavírus. De onde parte isso? Se isso realmente tem a ver com esse cenário no Brasil. E o segundo ponto, sobre essa elite que está disposta a sacrificar uma parte da população para os seus lucros. Se isso reflete boa parte do empresariado, se isso reflete um percentual ínfimo dos empresários, o que vocês percebem? O que vocês entendem disso? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se. A gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!